E E hoje, feliz Dia dos feliz dia Namorados. dos namorados. Feliz Dia dos Namorados. E hoje a gente vai falar sobre como nunca parar de namorar. Nunca parar de namorar. Você já percebeu como que as pessoas elas começam a namorar com o objetivo de casar. E quando elas casam, parece que elas deixam de namorar. E esse é o grande erro, o grande problema e o grande desafio dos casamentos, não pararem de namorar. Porque quando a gente começa um namoro, ou melhor, antes da gente começar o namoro, a gente tem toda aquela preocupação de conquistar a pessoa, de conquistar uma pessoa que muitas vezes a gente não conhece. E a gente se esforça, a gente faz todo aquele malabarismo, a gente percorre grandes distâncias, a gente decora frases e textos, a gente toma banho como nunca antes, né? Eu não sei se você na sua adolescência já escovou seus dentes aí 2, 3 vezes para encontrar aquela garota, passou aquele antisséptico bucal, tomou aquele banho de perfume. Eu não sei se você já fez isso, mas isso é algo comum quando a gente quer conquistar outra pessoa. Mas depois que a gente conquista aquela pessoa que a gente não conhece, a gente começa um namoro e depois a gente casa. E a gente casa, obviamente, com uma pessoa que a gente quer que seja a pessoa mais importante da nossa vida. Mas por que a gente gastou tanta energia por alguém que a gente não conhecia? E agora a gente não gasta toda essa energia, ou melhor, por que a gente não gasta ainda mais energia por essa pessoa que é a pessoa mais importante da nossa vida? A gente vai falar um pouco sobre como nunca deixar de namorar no seu casamento. E se você se interessa por esse assunto, segue a gente lá no lar.rico no Instagram e você vai com certeza aprender muito mais coisas. Tem um livro que chama Os 7 Princípios para o Casamento Dar Certo. E esse livro, ele diz o que diferencia os casais que permanecem apaixonados por décadas daqueles casais que só se tornaram sócios de uma rotina. Eles só compartilham uma rotina, mas aquela paixão do namoro Não tem mais. não tem mais. O que diferencia uma relação da outra? A resposta, ela não é dinheiro, ela não é compatibilidade de gênero e ela não é ausência de conflitos. Sabe qual que é a resposta? A resposta ela é muito simples. A resposta é quando você demonstra interesse pelo outro, você vai continuar apaixonado por décadas. Essa é a resposta. Demonstrar interesse. Porque em muitos casamentos chegou um momento em que você parou de conversar, você parou de se interessar pela outra pessoa, você parou de sair junto com ela. Só vocês dois. Vocês pararam de viver, planejar e desejar estar juntos em experiências que só vocês dois compartilham. Em algum momento você perdeu a curiosidade de conhecer mais a pessoa que está do seu lado. Porque a gente precisa entender que as pessoas mudam, e você precisa ter interesse em querer conhecer essa pessoa que está do seu lado, que constantemente está mudando. E eu espero que para melhor, com certeza. Mas quando você perde o interesse, no mesmo momento, aquela paixão, ela também começa a diminuir, ela também começa a minar. Enquanto muitos casais pensam que já conhece o seu cônjuge, e você fala, eu já conheço a minha esposa, né? A gente nunca conhece profundamente a pessoa que está do nosso lado. Porque quando a gente conhecer quem ela é até ontem, hoje Já é diferente. já é diferente. E você precisa conhecer o que ela se tornou no dia de hoje. Então nunca perca o interesse. Se você tiver esse desejo de ter um casamento acima da média, de ter um casamento onde você tem aquela mesma paixão de quando vocês ainda eram namorados. Às vezes a gente acha que o amor ou a paixão ele vai diminuindo, mas o amor ele é ilimitado e ele é tão grande que ele precisa crescer a cada ano e não diminuir. E é empolgante saber que quando a gente aprende a viver de certa maneira num casamento, é empolgante saber que o ano que vem vai ser melhor, que a década que vem vai ser melhor, que quando chegar o próximo filho vai ser melhor ainda. E quando os filhos saírem de casa, vai ser bom também. Que vai ser uma segunda fase em que você vai lembrar do tempo que você ainda não tinha filho, que você vai viver momentos, coisas que você nunca viveu. Quando chegar os netos, vai ser melhor ainda.
E uma fase vai ser sempre melhor do que a outra, porque você decidiu que quanto mais o tempo passa, melhor vocês se conhecem, melhor vocês vivem. Esse é um dos segredos. Você olhar para o hoje e falar, hoje é o melhor dia. Essa é a melhor fase, a que eu mais tenho que aproveitar é essa. E depois a outra você pensa a mesma coisa e assim por diante. Qual que é o melhor dia dos namorados? Hoje. É hoje, é hoje. Você, se começou um dia que não foi tão bom assim, ainda dá tempo de reverter isso. E ainda dá tempo de não apenas viver o melhor dia, mas de fazer com que esse seja o melhor dia. Fazer, não ficar esperando, mas fazer com que esse seja o melhor dia. Bom, namoro não é uma fase, namoro é uma postura, namoro é uma decisão. Você decide namorar. De vez em quando você vai numa daquelas palestras de casais, né? E aí o palestrante pergunta assim, quem aqui namora? E aí quase ninguém levanta a mão, né? E aí meia dúzia ali talvez levante a mão, porque de fato ainda não casou. E aí o palestrante pergunta assim, e os restantes dos casados não namoram não? Mas é só uma brincadeira que a gente se esquece. Casados são eternos namorados. Casais são eternos namorados. Namoro não é uma fase, mas é uma decisão. O maior erro do casamento moderno: namora para casar e depois casa para parar de namorar. A pessoa começa o casamento para encerrar, para terminar o namoro. Mas o casamento não é o término do namoro. O casamento ele precisa ser uma nova fase do namoro, uma fase mais profunda do namoro, uma fase que vocês não conseguiam viver antes. Eu lembro que quando eu e minha esposa namorava, a gente não tinha liberdade, né, para ir viajar sozinho, a gente não tinha liberdade para fazer o que a gente queria. E quando a gente casou, a gente passou a ter essa liberdade. A gente passou a ter essa liberdade de ir para onde a gente queria ir. A gente passou a ter a liberdade de poder dormir juntos na mesma casa. Liberdade que antes a gente não tinha. E isso tudo é muito, muito, muito bom. É, uma coisa que eu tava lembrando, quando a gente namorava, pensava assim, nossa, quando eu casar, metade da minha felicidade vai estar garantida só por poder dormir na mesma cama que você, só por respirar o mesmo ar, poder te abraçar quando eu acordasse, assim. E até hoje eu dou valor pra isso, sabia? 10 anos, mais de 10 anos, quase 11 agora, eu dou valor pra uma coisa tão, tão simples. E isso é legal no namoro, o pessoal que namora aí, respeita os limites, e depois no casamento você vai dar valor pra isso. Agora, se você já namorar como se você tivesse casado, não vai ter graça nenhuma. O namoro não devia acabar no altar, né? É só uma nova fase do namoro. Os casais, eles se afastam aos poucos e não de uma vez. Ninguém acorda numa bela manhã ou numa manhã ruim e de repente você se distanciou do seu marido, da sua esposa. Isso não acontece num dia. Isso acontece com pequenas ações, com pequenos atos. São pequenas atitudes que você toma ao longo do tempo que vão te distanciando da sua esposa, do seu marido. Esse afastamento acontece aos poucos. Acontece quando você passa a conversar menos, quando você passa a dar menos atenção, quando você começa a dedicar menos tempo para quem está do seu lado, quando você gasta muito mais tempo às vezes na sua roda de amigos, do que com momentos com a sua esposa. Quando você perde a curiosidade em saber como foi o dia dela, o que ela está fazendo, como foi o trabalho, aí você começa a se afastar. O afastamento ele é silencioso, por isso a reconexão ela também precisa acontecer com as pequenas coisas. Da mesma forma que o distanciamento acontece com as pequenas coisas, a aproximação também acontece com as pequenas coisas. A vida não é feita de grandes momentos, né? De grandes atitudes, mas de pequenas coisas. Uma coisa legal, que é pequena, mas é bem legal pra você aproximar aí, quando você, sei lá, quando seu marido estiver saindo, ou sua esposa, assim, pega e deixa um bilhetinho no bolso da calça dele, sem ele saber, alguma coisa assim. Quando o Diogo foi pro Legendários essa vez, antes dele sair, eu coloquei uma cartinha com 2 barrinhas de cereal dentro da cartinha, assim, embrulhadinha num lacinho. Qual que foi seu sentimento, amor, quando você viu na sua mochila? Graças a Deus vou ter o que comer. Ai, Tô Diogo! brincando. Quem é legendário vai entender. Mas foi uma emoção muito grande, né? São coisas muito pequenas, atos muito simples, mas que têm um impacto muito grande. De você não apenas ouvir que a pessoa te ama ou ouvir palavras bonitas, mas acima de tudo é você saber
que tem alguém que se importa com você. É disso que se trata. Por isso que quando às vezes sua mulher fica reclamando que você não fala que você ama ela, não é que ela está interessada em ouvir essas palavras, não é isso. Mas ela está interessada em saber que você se importa com ela. E se você não demonstra isso de outras maneiras, é por isso que ela está te cobrando. Ela está te cobrando porque ela não está percebendo esse carinho e esse amor. Se você demonstrasse, talvez ela não ia te cobrar essas palavras. Mas não só o homem, mas a mulher, não só a mulher, mas o homem precisa, né, viver as mesmas coisas. Aí você pode pensar assim, nossa, mas eu falei ontem pra ela que eu amava ela. Lembra que a gente tá mudando todo dia. Então tem que falar todo dia, ué. O segredo é continuar conquistando, né? A mesma energia que você gastava quando você namorava e ainda não tinha casado, ou quando você ainda não namorava, mas estava na fase da conquista, essa mesma energia, ela precisa ser ainda mais fortalecida dentro do casamento. E como que a gente era criativo quando a gente namorava, né? Como que a gente era criativo. E a gente elogiava, a gente buscava surpreender, a gente flertava, né? Tem gente que acha que flertar é só para nova conquista, mas tem homem sem vergonha mesmo, né? Que mesmo casado ele continua querendo flertar com outras mulheres. Mas por que não fazer isso com a esposa, com quem está dentro da sua casa? Por que não usar toda aquela criatividade, né? Que quando a gente era jovem a gente tinha, por que não usar isso com a sua esposa? Flertar, como se você ainda tivesse que conquistá-la para o primeiro amor, para o primeiro beijo, para o primeiro namoro, como você ainda tivesse que conquistar ela, porque você ainda tem que conquistar ela. Você ainda tem que conquistar ela todo dia. Cada dia é um dia. Cada dia é um dia. A gente nunca pode parar de planejar, né, os momentos juntos. Era tão bom quando a gente namorava e a gente planejava como ia ser o casamento, e a gente planejava como que ia ser a primeira casa, como que ia ser o primeiro filho, como que a gente ia conseguir conquistar o primeiro carro, e os móveis ali, e as viagens. É tão bom planejar, mas tem casais que pararam de planejar juntos, que pararam de sonhar juntos, mas isso não pode acontecer. Isso tem que ser ainda mais fortalecido dentro do casamento. Ter planos e sonhos cada vez maiores e trabalharem juntos para que isso aconteça. Conversarem, viajarem, né? Viajarem na Hellmann's Airlines, né? Na maionese. Viajar, isso é bom demais. Rir, desfrutar das boas conversas. A intimidade, ela nasce da atenção. A gente precisa dar atenção e isso está sendo cada vez mais difícil hoje em dia, né? Às vezes você vai conversar ali com o seu cônjuge e a pessoa fica mexendo no celular e aquilo é terrível, porque você não sente que a pessoa está ali. Você não consegue ter uma intimidade com a pessoa, porque intimidade só existe se houver atenção. E não existe casamento bom sem intimidade. Não existe namoro dentro do casamento se não tiver intimidade. Então, atenção. Atenção tem a ver com tempo. Você simplesmente parar e prestar atenção no que a pessoa está falando. Às vezes a mulher fala de novo, mais, né? Fala. E aí você não entende nada, você não presta atenção, não faz sentido, você precisa dar atenção. Você tem que ouvir, você tem que interagir, você tem que se preocupar, você tem que se interessar pela outra pessoa. Prática simples, né? Olhe nos olhos, guarde o celular, ouça a pessoa sem interromper. Como que tem gente que não consegue conversar? A pessoa não consegue ter uma conversa saudável. Enquanto um está falando, ela está tentando falar em cima. E aí fica duas matracas, uma falando em cima da outra, e as pessoas parece que estão ali numa ansiedade e numa tentativa de ver quem fala mais, de quem fica mais tempo falando. Isso não é diálogo. Não é diálogo. E a gente precisa aprender a ouvir a outra pessoa. É uma coisa tão simples, mas eu tenho certeza que você tem dificuldade com isso. Se não for no seu casamento, você conhece alguém que não consegue ouvir, que fica falando o tempo todo em cima de você. E se você é essa pessoa, aprende a ter um pouco mais de paciência. Aprende a silenciar mais a sua cabeça e começar a usar mais o ouvido e prestar atenção e se interessar naquilo que a pessoa está falando, né? Ouça sem interromper. Lembre dos detalhes. Os detalhes. O que a sua esposa gosta, o que seu marido gosta, o
que eles não gostam. Lembre dos detalhes e busque fazer aquilo que a outra pessoa se agrada. Tem gente que está numa fase que parece que ela quer fazer o contrário. Ela faz justamente para irritar a pessoa, uma tentativa desesperada de chamar atenção para que ela receba um pouco de atenção. Olha que absurdo, mas não faz isso. Faça o contrário. Preste atenção nos detalhes e faça o melhor por aquela pessoa. Atenção é uma das formas mais profundas de demonstrar amor, mais profundas. Presença é presente. Presente é presença. Então, se você entrega um presente, mas só um presente sem a presença, esse não é um presente completo. Nunca pare de criar memórias. As memórias. Quando você pensa no seu passado, você lembra do quê? Me fala aí. O que você lembra, amor? A gente já vai falar, mas quando você pensa no seu passado, você lembra de quê? Você lembra por acaso de quando você recebeu um bônus no trabalho, um aumento? Você lembra por acaso de quando você trocou de carro? O que mais? Quando você pensa na sua vida, você lembra do quê? O que você lembra? Eu não sei você, mas quando eu penso na minha vida, eu lembro do dia que meu filho nasceu. Eu lembro do dia que eu casei. Eu lembro do dia que eu conheci a minha esposa. Eu lembro de como ela me conquistou, né? Esse papo de novo. Eu lembro de como que a gente se conquistou. São dessas coisas que eu lembro. Nossa, amor, eu lembro, minhas lembranças são diferentes. Eu lembro de comer um macarrão no topo da Torre Eiffel. Eu lembro da hospedagem no Burj Al Arab, que é aquele hotel à vela de Dubai. Eu lembro da Suíça, de estar no Monte Zermatt. É só viagem que eu lembro, viu? Pode me levar a viajar mais. Mas tudo isso tem a ver com memórias, experiências que vocês viveram, experiências. Então, invista em experiências. Quando um casal para de criar experiências juntos, sabe o que ele começa a fazer? Ele vira só administrador de problema. Só isso. Porque é tanto problema que aparece, né? Uma coisa que quebra, uma doença que aparece, e você vira só um administrador de problemas. Mas perde de viver o encantamento da vida, das boas experiências, de criar as melhores memórias da sua vida. Seja um caçador de memórias. A gente quem conhece um pouco a gente, né? Vê que a gente é alucinado por caçar memórias, por caçar experiências, por gerar novas experiências na nossa vida. Sempre algo novo. Uma das coisas que diferencia muito a gente, que ao invés de ficar pondo energia e gastando com bens materiais, a gente gasta com experiências. Então, às vezes, entram no nosso Instagram e falam, nossa, que é isso, gente? É que a gente foca nisso, entendeu? E isso ainda dá um retorno na parte empresarial. Mas tem gente que só foca em ter coisas. E depois essas coisas, elas estragam, elas ficam pra trás, sabe? E você não vai levar nada disso com você, entendeu? Tem que viver essas experiências que você se propõe a viver, de viagens, ou de outras coisas, um restaurante legal, alguma coisa assim que crie uma memória diferente, isso vai fazer mais bem para sua saúde também, entendeu? Então vai ajudar na união da família e não compensa só gastar dinheiro com bens e coisas que vão ficar tudo para trás aí. Às vezes fica até para os filhos brigarem, né? Essa é a realidade, infelizmente. Pega essa energia e aplica em experiências. Mais em experiências do que em bens materiais. Pelo fato das memórias serem algo que começam e terminam, né? Pelo fato das experiências, ou melhor dizendo, ser algo que começa e termina, muitas pessoas têm essa sensação de eu vou gastar o dinheiro. Por exemplo, muitas pessoas preferem, às vezes, comprar um relógio, comprar uma joia ou trocar de carro do que fazer uma viagem. Porque na cabeça dele, ele acha que aquele bem vai durar, aquele carro vai durar, aquele relógio vai durar e depois ele ainda até pode vender. Mas a viagem ele pensa assim, eu vou gastar aquilo e aquilo não vai voltar. É claro que você tem que viver dentro das suas possibilidades, mas nunca deixe de viver experiências. Nunca deixe de investir em experiência. Sempre esteja fazendo um passeio novo, uma viagem nova. Sempre esteja ali criando alguma coisa bacana na sua família, algum momento especial. Sempre esteja vivendo coisas novas. A gente acabou de fazer uma viagem com a nossa família e aí a minha avó falou assim, ei, eu quero voltar aqui, não sei o quê. Eu dei risada e falei aqui, ih, vó, aqui eu não volto mesmo. Por quê? O mundo é grande demais. E eu quero viver novas experiências, eu quero conhecer novos lugares, nunca voltar para trás, só ver coisa nova.
Imagina quantos casamentos teriam deixado de ser desfeitos, quantos divórcios seriam evitados se as pessoas viajassem mais. De verdade mesmo, porque o contato com o parceiro numa viagem é totalmente diferente do contato da rotina de casa, sabe? Quando você viaja é atenção total exclusiva para ele, para ela, vivendo uma coisa muito boa. Então isso fortalece demais. E falando isso só em casal, sem contar com os filhos, né? Então é um outro ponto. E para de ficar dando a desculpa do dinheiro, tá? Porque a viagem até custa, né? Um dinheiro a mais. Mas um passeio, tem passeio que não custa absolutamente nada. Você fazer uma caminhada num parque não custa absolutamente nada. Nada, nada, nada. Então, sempre viva experiências novas. Se você pode investir mais, invista. Mas se você não pode, tem um monte de coisas de graça que pode ser feito. A gente vive aqui na frente de um parque e é muito comum as pessoas fazerem ali piqueniques, fazerem até festas ali mesmo. Só que a festa é simples. Não paga o salão, cada um leva a comida porque é comunitária e junta as coisas ali e acontece. Pronto, acontece, é a coisa mais linda, porque o lugar é lindo. Você vai comer do mesmo jeito. O que você pode fazer é fazer uma marmitinha, colocar dentro de uma mochilinha e ir com a sua esposa, e ir com o seu marido para algum lugar diferente, sentar lá e ter uma refeição diferente. Deixa eu melhorar a situação, ó, vocês homens. Tem que pegar um lenço legal, alguma coisa em casa, sabe? Aí pega uma velhinha lá, passa na padaria, compra um docinho diferente, não põe o arroz e o feijão na marmita não, que isso não é tão encantador, né? Só fica a dica, assim. Eu só tô dizendo para você o seguinte, não importa a sua condição, não importa. Você sempre vai conseguir viver uma experiência diferente, mesmo que seja marmita com arroz e feijão. É melhor comer sentado, né, no meio das árvores, num parque, do que na sua rotina simples do dia a dia. Senão você vai virar só aquilo que a gente falou, um administrador de problemas. Mas não esquece da velhinha, tá? Não precisa ser caro, precisa ser intencional. Especial. Intencional, especial. O amor cresce quando é cultivado, né? O amor, ele não acaba. O amor, ele só diminui quando ele deixa de ser cultivado. É como um jardim, se você cuidar, ele vai continuar sendo um jardim bonito. Mas se você não cuidar, se você abandonar, aquilo vai virar um matagal. E as flores, as coisas bonitas daquele jardim vai se perder. O casamento é da mesma forma. Você pode ter começado um namoro incrível. Vocês podem ter vivido um namoro sensacional. Mas se aquela energia gasta no namoro não for cultivada durante o casamento, esse casamento vai morrer. Assim como um jardim morre quando não se é cuidado. Não se engane. Talvez você tenha 10 anos de casado ou 20 anos de casado, que seja. Mas se você parar de cuidar do seu jardim, esse jardim vai morrer. E aí você vai virar só um sócio da rotina de quem está do seu lado. Você vai virar só um administrador de problemas. Tem muita gente que já se acomodou e se acostumou a viver dessa forma. Mas é uma vida tão maçante. É uma vida que não dá vontade nenhuma. Não tem interesse nenhum de viver dessa forma. Não faz sentido. Se você tivesse um tesouro guardado dentro da sua casa, um baú de ouro, de tesouro, e você sabe que você não vai poder deixar isso de herança, você só tem uma opção: gastar todo esse tesouro até o último dia da sua vida. Usar esse tesouro até o último dia da sua vida. Usufruir desse tesouro até o último dia da sua vida. Se você tivesse essa possibilidade, você ia fazer o quê? Você ia pegar esse tesouro, enfiar dentro do guarda-roupa e largar lá, sabendo que você não vai poder deixar isso para ninguém e você tem que usar durante a sua vida? Ninguém em sã consciência faria uma coisa dessa. Mas é o que muitas pessoas têm feito com o seu casamento. Tem um tesouro dentro de casa, mas ao invés de usufruir isso enquanto tem vida, essas pessoas preferem guardar esse tesouro dentro de um cofre, as 7 chaves, e não usam. E quando morre, ninguém herda esse tesouro. Ele simplesmente se perde. O seu casamento é um tesouro. Você precisa cuidar dele. Você precisa usar ele da melhor maneira possível. Você precisa investir nele. Você precisa viver as melhores experiências que você puder. E pensa, você vai investir no seu casamento de que forma? Será que trocando o seu carro, seu casamento vai ficar melhor? Ah, difícil, hein? Então, pensa nisso. Pensa nisso de uma forma equilibrada, mas equilibrada mesmo, porque senão você só vai pensar nas coisas e não nas experiências. Pensa nas experiências, isso faz toda a diferença.
coloca na rotina, de acordo com as suas possibilidades. Mas algo diferente uma vez por semana, uma viagem mais especial uma vez ao ano, dependendo das suas condições, até mais que isso. Isso faz muita diferença, muita mesmo. Faz o teste, experimenta aí. Cântico dos Cânticos, capítulo 2, verso 15, diz assim: apanhai-nos as raposas, as rapozinhas, que devastam os vinhedos. O que significa as rapozinhas que devastam os vinhedos? Significam os pequenos problemas. Tanto para o bem ou para o mal, são as pequenas coisas que minam ou levantam um casamento. Então, foca nos pequenos problemas e decida melhorar, nem que seja um pouquinho. Cada ato singelo, melhore. E quando você toma essa decisão, você também vai começar a fazer atos pequenos para que melhore. Um elogio, um olhar, uma conversa sincera, um interesse, um beijo mais longo, um abraço. Coisas pequenas, coisas pequenas. Cauã falou ali, ó, tempo de qualidade. Isso aí, qualidade. A gente falou de muita dica aqui, né? Mas as dicas sem atividade prática não servem de nada. Então, ó, se você tá meio desocupado aí, eu já vou te dar tarefa para você fazer. Se você não tem namorada, eu sugiro que você arrume. Porque ninguém foi criado para viver sozinho. Mas procura no lugar certo. Estuda um pouquinho antes, né? Estuda principalmente o que a Bíblia fala sobre casamento, sobre como encontrar a pessoa certa. Se você fizer isso, né? Se você acertar no recrutamento, o treinamento vai ser muito mais fácil. Mas se você errar, você vai sofrer. Você vai sofrer. Investe na escolha. Mas para você que já tem um parceiro do lado, ó, se liga aqui nas tarefas. E é para fazer hoje, tá? Não é amanhã não. Se eu fosse você, eu já anotava e vai lá primeiro, ó. Faça uma pergunta que você nunca fez para a pessoa. Quer ver um exemplo de pergunta? Qual é um sonho que você ainda não realizou? Quer que eu responda? Pode responder, ué. Ai, eu preciso ainda me hospedar naquele hotel que tem as girafas comendo junto no café da manhã, sabe? Sei. Trabalhar um pouco mais. Pergunte, qual que é um sonho que tal pessoa ainda não realizou? E o seu, amor? Fala um. Eu tenho que pensar mais. Isso é legal é falar sem pensar mesmo. Primeira tarefa, faça perguntas que você nunca fez. Hoje, faça uma pergunta que você nunca fez. Aqui tá só uma dica. Pergunta para a pessoa, qual é um sonho que você nunca realizou? Segunda tarefa, escreva 3 coisas que você admira no seu cônjuge. 3 coisas. E se você tá longe, pega o seu celular, né? E aí, você com certeza está num celular, né, para estar aqui. Pega o celular e manda a mensagem para a pessoa. 3 coisas que você admira nela. Obrigado, meu amor, porque você é isso, 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 isso. 3 coisas, muito simples. Vamos fazer, hein, depois. Dá lá. Planeje um encontro. Planeje um encontro, marque um encontro. Um jantar, um café. Planeje um encontro. E nesse encontro, você não vai falar de filhos, você não vai falar de conta, você não vai falar de problema, você vai simplesmente conversar sobre aquilo que a pessoa é, aquilo que ela está vivendo no momento, quem ela é em essência, o que vocês querem alcançar de bom no futuro, sem falar de problema, sem falar de trabalho. Marque um encontro. Tem casal que não vive um encontro já faz muito tempo. Muito tempo. Fale apenas sobre vocês. Mais uma tarefa. Relembre juntos a história do seu relacionamento. Nossa, essa é uma conversa maravilhosa. Essa é uma conversa que dá para ficar muito tempo, né? Relembre juntos o que aconteceu. Relembre como foi o primeiro encontro. Como é que foi o seu primeiro encontro? Foi bacana, não foi? De alguns eu sei que não foi não, mas a maioria foi bacana. Primeiro encontro, como é que foi? É tão bom lembrar disso. Como é que foi o primeiro beijo? Como é que foi o primeiro olhar, o primeiro encantamento? Como é que foi a primeira história? Como que vocês se conheceram? Como é que foi? Quais foram os maiores desafios que vocês já viveram e como é que vocês superaram eles? O que vocês aprenderam e o que vocês tiraram de lição? O que vocês tiraram de crescimento desses desafios que vocês viveram? E quais foram as maiores vitórias que vocês já viveram? Olha só quanta coisa para conversar, né? Às vezes você está sem assunto, mas não tenha vergonha de organizar, né, as perguntas que você vai fazer para a pessoa. Não tenha vergonha de fazer isso. ChatGPT tá aí para isso, né? Quando eu namorava, eu ficava preocupada que eu não tinha assunto com o Diogo. Eu fazia... Não tinha ChatGPT ainda, amor. Eu fazia isso, eu pesquisava na internet. Eu não sabia disso, não. Perguntas para fazer pro namorado. Caramba. E eu fazia. Isso é investimento. Olha só, eu não sabia, não.
Uhum. Então Porque, invista ó, nas Diogo, ele não conversas. é muito falador, entendeu? Imagina no namoro. Era menos ainda. E a última tarefa é a pergunta de ouro. Se liga aí, ó, na pergunta de ouro. O que eu poderia fazer para que você se sinta mais amada nos próximos 30 dias? Nossa, eu gostei dessa pergunta, hein? Vou caprichar na O resposta. que eu posso fazer para que você se sinta mais amada nos próximos 30 dias? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta de ouro que você tem que fazer hoje. Foram muitas tarefas, né? Gostei. Eu vou repassar aqui bem rápido para você, porque se você perdeu, você precisa anotar isso agora e fazer isso hoje, não é amanhã não, tá? Primeira coisa, faça uma pergunta que você nunca fez. Exemplo, qual é um sonho que você nunca realizou? Escreva 3 elogios para quem está do seu lado e mande para ela, seja celular, da forma que você tiver aí. E planeje um encontro para falar só de vocês dois, sem falar de problema. E relembre junto a história de vocês, como é que vocês se conheceram, os maiores desafios, as maiores vitórias. E a pergunta de ouro é: o que eu posso fazer para você se sentir mais amada nos próximos 30 dias? Essa é a pergunta de ouro. Dia dos namorados, né? Às vezes você comprou uma flor, um chocolate, sei lá o quê. Mas se você seguir essas 5 tarefas aqui, você vai viver sim um outro nível, não só do Dia dos Namorados, mas vai aprender a viver o que é ter um namoro caliente durante todo o seu casamento. Viva isso, viva essas dicas, faz toda a diferença. Isso aí. E pra gente fechar, o segredo de quem nunca para de namorar não é sorte. Não é sorte. Algumas pessoas acham assim, não, a gente deu sorte e a gente se dá muito bem no casamento. Nunca é sorte. Não é compatibilidade perfeita. Não é ausência de problemas. Mas é uma decisão diária de continuar escolhendo a mesma pessoa. Todos os dias. Todos os dias. Escolher viver para outra pessoa. Todos os dias. Os melhores casamentos não são aqueles em que o amor nunca diminui. São aqueles em que 2 pessoas nunca param de cultivar. O amor, né? O casamento vai ter fases, mas ele sempre vai ser bom se os 2 sempre estarem cultivando, se eles decidirem sempre cuidar do relacionamento. E essas são as dicas para o Dia dos Namorados. Vamos terminar logo, porque a gente tem que viver aqui o nosso Dia dos Namorados também, e você precisa viver o seu Dia dos Namorados. E é isso aí, né? Se você gostou desse conteúdo, curte essa live, curte o vídeo que daqui a pouco vai ser publicado e segue a gente lá no lar.rico. E é isso aí, e vai cuidar do seu casamento, vai cuidar aí da sua família. É isso aí, vai namorar. Boa noite. A gente tem que fazer a oração, né? Pode orar. Santo Deus, Pai querido, obrigado por este presente que o Senhor deu, que é o nosso namorado, a nossa namorada, independente de sermos já casados ou não. Que essa chama nunca se apague dentro de nós, que possa ser alimentada dia a dia. Assim como um jardim é cuidado, que a gente cuide dos nossos relacionamentos. Em nome de Jesus, amém. Amém. É isso aí. Vai cuidar do seu casamento, da sua família.